Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando mais um bom dia aí para todos vocês, que Deus abençoe o dia de todo mundo aí, São Paulinos e São Paulinas. Hoje é um dia que não há muito o que falar, né, galera? Apenas lamentar. Vamos falar um pouquinho sobre a partida, né, que foi a final da Copa Sul-Americana. O São Paulo, infelizmente, acabou saindo derrotado por 2-0 para, assim como a gente já havia adiantado aqui nos vídeos, uma fortíssima equipe de muita velocidade, muita força física e, obviamente, a gente acabou pecando em alguns lances aí e acabamos entregando aí, na minha opinião, de bandeja um título para uma equipe que é realmente uma equipe que vem tentando se consolidar aqui na América do Sul, né? Se a gente for levar em conta que a primeira vez que eles chegaram na divisão nacional do Equador foi em 2010, em 2022 eles já ganharam, né, a sua segunda Copa Sul-Americana, já chegaram em final de Copa Libertadores, então é um time sim em ascensão, um time com muita qualidade, mas hoje a gente veio justamente para criticar o nosso lado, que foi o São Paulo. Se a gente for pegar a nossa escalação e a gente for falando um a um, do goleiro até o atacante, a gente vai ser muito duro nas palavras e vai ser difícil achar um jogador que representou as nossas cores nessa final. Vai ser difícil encontrar um jogador que foi bem neste jogo. Realmente difícil, né? Não acho que o Felipe Alves teve culpa nos dois gols, se a gente for começar pelo goleiro. Vai ter gente que vai falar que sim e tudo mais, mas não acho que ele foi o maior culpado assim. A dupla de zaga, horrível, né? Terrível. O Léo Pelé, eu falo isso desde que ele chegou. O Léo Pelé ser jogador do São Paulo retrata um tricolor que não vence nada nos últimos 10 anos. Se a gente for pegar uma década, o São Paulo ganha uma Copa Sul-Americana e um Campeonato Paulista, um time com a história que tem, é o retrato do Léo Pelé. É colocar o Léo Pelé e retratar o São Paulo nos últimos anos. É um jogador ridículo, horrível, nunca mereceu vestir a camisa de um time de Série B. Imagina do São Paulo. Um jogador horrível. Tem que sair hoje. O Diego Costa falhou aí no primeiro gol. Segundo gol a gente pode falar em questão de cobertura e tudo mais, mas o sistema defensivo como um todo, muito mal. Reinaldo não fez absolutamente nada. O Igor Vinícius também sumido na partida. Pablo Maia, vou deixar vocês criticarem aí, se a gente for pegar que o Gabriel Neves era para ter sido titular, Pablo Maia não marca ninguém, Rodrigo Nestor nem defensivamente nem ofensivamente ontem, Patrick sumido no jogo, Alisson nem encostou na bola, Luciano sumido, Caleri perdeu as duas oportunidades que teve, um gol estava impedido, né, mas ele não pode errar um gol sem goleiro, tá bom que escorregou e tudo mais, mas é o retrato do São Paulo de ontem. Mais uma vez falando, galera, eu já havia avisado para vocês 2 vídeos antes da final sobre o árbitro Vilmar Roldan. Ele era tendencioso não só contra o São Paulo, mas como equipes brasileiras. Eu não tô chorando aqui, galera. O São Paulo perdeu e o título foi muito merecido do Del Valle. Muito, mas muito merecido pro Del Valle. O São Paulo não deveria ter tido 2 jogadores expulsos. Cá entre nós aqui, como eu falei, o título era merecido do Del Valle. Mas esse árbitro aí, ele não pode mais apitar jogo de nenhuma equipe brasileira, não só o São Paulo. Ele é muito ruim e muito tendencioso contra as nossas equipes. Qualquer equipe que seja. Não acho que o Caleri deveria ter sido expulso. Não acho que o Diego Costa deveria ter sido expulso. O Diego Costa aí, que mesmo não tendo feito uma boa partida, foi o primeiro jogador a ser revelado em Cotia a vestir a braçadeira de capitão em uma final. Mas não adiantou muita coisa aí, é um fato histórico, né? Um garoto de 23 anos vem jogando muita bola essa temporada. Mas falar o que, né, galera? Infelizmente o título não ficou com a gente. O Júlio Casares deu uma entrevista após o jogo falando sobre reestruturação, tudo mais. Ele vai continuar no cargo no próximo ano, mas a situação fica difícil, né, galera? A situação fica difícil porque a gente vem tentando mudar um cenário de um São Paulo Futebol Clube que estava por baixo, vamos dizer assim, tentando se reerguer agora. A gente não disputou o finais durante muito tempo, a gente passou por vexames e mais vexames. Nesses últimos anos a gente tá mudando um pouquinho a história, né? Mais precisamente de 3 anos pra cá, né? Se a gente for pegar aí em Copa do Brasil, em 2020 a gente chegou na semifinal, perdeu pro Grêmio. 2022 chegamos na semifinal, perdemos pro Flamengo. Em 2021 fugiu a memória agora, se você inclusive souber, pode deixar aí nos comentários. Campeonato Paulista nos últimos 2 anos disputando final. Ano passado vencemos o Palmeiras, esse ano perdemos pro Palmeiras. E aí na Copa Sul-Americana chegamos aí a disputar a final depois de 10 anos em uma final internacional. Poderíamos ter sido o time aí um pouco mais
avançado aí, né, em time brasileiro com mais títulos internacionais, mas acontece que não foi desta vez. Agora vamos voltar todas as nossas forças para o Campeonato Brasileiro, né? Quinta-feira já tem um jogo fora de casa contra o América que tá brigando mais uma vez por vaga na Libertadores. Vai ser um jogo difícil e aí vai ser complicado. Ontem teve rodada, praticamente todos os jogos aconteceram, né? Foram 8 partidas, só ficou faltando o jogo adiado entre São Paulo e Coritiba e o jogo que vai ser amanhã por conta das eleições hoje, entre Palmeiras e Botafogo, né? A rodada, mesmo São Paulo não tendo jogado, foi boa pro tricolor, porque os times que somaram ponto foram os times aí acima da tabela. Mas a gente agora vai ter que disputar a Libertadores, a gente não tá brigando mais pra não cair em tese, né? A gente tem que buscar a vaga na Libertadores, que a gente imaginava que conseguiria pela Sul-Americana. Agora ficou mais difícil. Então, lado bom, a gente não vai cair, eu acho, né? Porque os times de baixo aí não somaram pontos. Mas os times de cima somaram pontos e a Libertadores ficou um pouquinho mais distante. Ainda tem 2 vagas além do G6, né? Que tem um campeão brasileiro na Libertadores, independente de Flamengo ou Atlético, e teremos também um campeão na Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Então, vão abrir 2 vagas ali e o São Paulo precisa dessas 2 vagas, né? Como eu falei, os times da parte de cima ontem venceram, né? O próprio Flamengo fez 4 na equipe do Red Bull Bragantino, o Internacional venceu o Santos, Bragantino e Santos, que são equipes que estão ali na briga com a gente, o Inter venceu o Santos, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense, né? Então, tiveram alguns outros jogos aí, o Galo venceu o Fluminense, acho que eu já falei aqui, um confronto direto que teve, foi o Fortaleza venceu o Goiás, agora as 2 equipes estão com 37 pontos, assim como o São Paulo e assim como o Botafogo, né? Então, a gente tem que aí ir em busca de toda essa pontuação. O Corinthians venceu o Cuiabá, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento. Então São Paulo segue com 7 pontos de diferença e com um jogo a menos. E esse jogo é justamente um confronto direto contra a equipe do Coritiba. Agora temos que mudar todas as nossas forças para o Campeonato Brasileiro. Restam aí cerca de 10 rodadas, então a gente pode ir em busca sim. A gente tem jogos importantes, a gente tem confrontos diretos, então a gente precisa desses pontos aí pra gente buscar uma Libertadores. Eu acho que a briga contra o rebaixamento não é mais o foco do São Paulo. Não acho que o tricolor vai ser rebaixado, mesmo com uma pontuação assim, né, que não é das melhores possíveis. Mas a gente tem que ir em busca aí de uma Libertadores, porque esse ano a gente já não disputou. Não podemos ficar 2 anos seguidos com praticamente 8, 9 clubes brasileiros disputando a Libertadores, né? Tá praticamente todo mundo jogando a Libertadores. O América foi pela primeira vez, o Fortaleza foi pela primeira vez, daqui a pouco vai todos os times, 9 times do Campeonato Brasileiro esse ano e nenhum foi o São Paulo. Então, a gente precisa acordar, porque senão daqui a pouco a gente vai estar igual o Cruzeiro, com todo respeito, que jogou 3 anos a Série B. Então, não é isso que pode acontecer com o São Paulo. Após a partida, muita movimentação da torcida nas redes sociais, obviamente após um jogo apático e um jogo patético do São Paulo Futebol Clube. Muita gente, inclusive, pedindo a saída do treinador Rogério Ceni do comando. Isso aí, obviamente, vai gerar muita polêmica. Antes da grande final, ele já havia falado que abria mão de multa rescisória caso o São Paulo quisesse demiti-lo em caso de perda do título. Foi o que aconteceu. Mas e agora? Como é que fica toda esta situação? São Paulo vai demitir o Rogério Ceni vai sair, a torcida está dividida. Tem muita gente que quer que ele continue, tem gente que quer que ele saia. Eu acho um assunto assim que eu vou dar minha opinião, quero saber se vocês concordam ou não. Eu não acho, eu sempre falo aqui que não acho que demitir o treinador seja o ponto ideal assim para uma reestruturação do clube. Pode ser sim uma mudança de filosofia e tudo mais, mas eu não acho que no meio de um campeonato, no meio de algumas coisas, tenha que ser demitido o treinador, porque muitas das vezes não é apenas o treinador o culpado, a gente tem que culpar os jogadores também. Léo Pelé é horrível, não pode nunca vestir a camisa do São Paulo, mas aí tem o treinador que escala. Alguns outros jogadores nunca mereciam ter passado pela porta do CT da Barra Funda, pela porta do Morumbi, mas aí o treinador escala. Mas o treinador escala por quê? É o que tem. Então aí já não é mais culpa do treinador também, é culpa da diretoria. Põe a culpa na torcida também, que tem muito torcedor que aceita jogador ruim vestindo a camisa do São Paulo. A gente vai pegar hoje, quem é o camisa 10 do São Paulo? É o Nicão. O Nicão é um jogador de time ruim, galera. O Nicão é um jogador de time pequeno. Ele não decide nada, ele não ajuda nada. Pega os últimos camisas 10 do São Paulo aí, tem gente que é mais velho que eu tenho 24 anos, eu já vi alguns camisas 10 de qualidade, como o Kaká, como o Paulo Henrique Ganso, como o Jadson, que jogou bem no São Paulo também, mas a gente for pegar mais pra trás, a gente já teve camisa 10 como o Raí, hoje é o Nicão, então é uma falta de respeito com o torcedor de São Paulo, então é uma culpa que é de muita gente, é uma culpa do jogador que é ruim, que é horrível, é uma culpa do treinador que escala, mas é o que tem, é uma culpa da diretoria que contrata e mantém esses jogadores, e é uma culpa da torcida que defende jogadores
jogadores como esses caras. Então a situação fica difícil e a situação fica complicada e só piora. Se a situação ficasse complicada, mas depois a gente passasse por cima e voltasse a ser o São Paulo que era, aí tudo bem. Mas a situação só piora, só vexame, só eliminação, só zoeira. A gente tem que ficar aguentando os rivais aí toda vez porque o São Paulo só perde. O Palmeiras vai ganhar mais um Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai voltar a disputar a Libertadores. Até o Santos, galera. O Santos tá passando por uma crise, que o Santos tá praticamente falido aí. E aí, tá melhor que o São Paulo. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? Hoje somos aí praticamente a quinta força do futebol paulista. Até o Red Bull Bragantino está na frente do São Paulo. Então, daqui a pouco vai subir a Ponte Preta, vai subir o Guarani. E aí o São Paulo vai ficar como sétima, oitava força do estado de São Paulo. Aí fica difícil pra gente também, né? Então, precisamos acordar, principalmente uma parte da torcida. Porque a torcida, a hashtag lá não é por brincadeira, não é por qualquer coisa, não. É a torcida que conduz o time. Então, a gente não pode aceitar diretores canalhas comandando o São Paulo. A gente não pode aceitar treinadores ruins e a gente não pode aceitar jogadores horríveis, assim como o próprio Léo Pelé. Beleza, galera? Então, esse foi o meu desabafo de hoje, falando sobre mais uma vez sobre o jogo e agora temos que levantar a cabeça aí e ir pra cima do Campeonato Brasileiro, combinado? Vídeo de amanhã eu volto com mais novidades pra vocês. Hoje era o que tinha, falando apenas sobre o jogo. São Paulo volta pra São Paulo, né? E depois, como eu falei, vamos aí 2 dias após para Minas Gerais para enfrentar o América pelo Campeonato Brasileiro, mas vamos seguindo aqui todo o nosso noticiário, tá bom? Dá aquela moral pra gente, se você é novo, tá chegando agora, se inscreve no canal, não esquece, e também ativa o sininho de notificação. Pra você que tá sempre nos acompanhando aqui, deixe seu like e o seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei, combinado? Amanhã eu volto com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço, valeu!